Olá, amigos. Então, voltamos ao nosso trabalho, não é? E hoje nós vamos pegar um pouco do que é que diz a Bíblia, né? Eu estou usando aqui a última tradução da Bíblia feita pela CNBB. É um exemplar muito elogiado, inclusive pelo Padre Paulo Ricardo, do seu lançamento, pela qualidade e fidelidade da sua tradução. Então fica a dica aí, uma Bíblia muito boa, bem traduzida nos seus termos do grego e do latim para o português, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a falar a respeito da queda, né, da invenção do pecado, eu convido vocês a abrir aí a Bíblia na Epístola 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E nós vamos ter o seguinte: Deus não poupou os anjos pecadores, mas, prendendo-os nas cadeias do inferno, entregou-os às trevas, onde estão guardados até o julgamento. Então, os demônios estão já aguardando o seu julgamento. Deus os expulsou do paraíso e eles estão já numa situação onde já estão apartados dos outros grupos de anjos, né? E depois nós podemos ter lá em Apocalipse, né? Apocalipse 12, versículo 7. Você vai encontrar aí aquela passagem que fala da batalha nos céus. Houve então um combate nos céus. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão combateu junto com os seus anjos. Ele, porém, foi derrotado e eles perderam o lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, nós temos que analisar aqui dessa batalha que houve nos céus. Eu vou usar aqui um pouco das próprias conclusões do Padre Paulo Ricardo, que ele diz assim, que essa batalha nos céus, ela foi travada entre os anjos, mas os anjos não têm corpos. Os anjos são seres espirituais. Então, como é que nós podemos deduzir essa batalha? Acredito que isso é dedução de Santo Tomás de Aquino. As ideias é que tornaram possível essa batalha entre os anjos. As ideias é que são as armas dos anjos. Então, Satanás, mentiroso, desde a criação, e assassino desde a criação, ele implantou uma mentira no coração dos outros anjos. E essa batalha é o quê? São Miguel colocava a verdade e convencia anjos para o seu lado. Satanás colocava a mentira e convencia anjos para o seu lado. E essa batalha se travou de uma batalha de convencimento até que chegou num dado momento onde não havia mais anjos que pudessem ser convencidos do contrário. E aí houve a expulsão. Quando essa decisão era irreversível, Satanás foi expulso do paraíso. Então, diabo ou Satanás foi enviado para a terra, e levou todos os anjos. E aí eles aguardam o julgamento, ou seja, o final dos tempos. Então, como lá São João Damasceno disse, a partir da queda não há mais arrependimento. É uma opção feita de forma contundente. Só que nós devemos lembrar também que há graus nessa tomada de decisão, há graus de convencimento. Nós sabemos que há uma escala no céu das graças dos anjos, aqueles que se aproximam mais de Deus, e no inferno também tem aqueles demônios, as suas escalas de poder.
isso é dado exatamente com relação a esse grau de convencimento. Há demônios que repudiam tanto a presença de Deus, né, tanto que eles aumentam o seu poder maléfico. Assim também são os anjos, aqueles anjos que têm tanta convicção, né, e agora que estão na presença de Deus, todos têm essa graça, mas no momento, antes de eles estarem na presença total do Senhor, eles tinham esses graus de convencimento. Então há um limiar ali onde você está ou de um lado ou do outro. Então você deve ter na escala de angélica anjos que no momento exato ficaram ali por um triz, né, de ser colocado para o lado de lá. Nós temos que nos cuidar para que não chegamos a esse ponto, não é? Então, continuando, vamos pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica, no número 396, que aí ele vai falar exatamente de quê? Vai falar já da tentação de Satanás contra o homem. E nós caímos exatamente nisso, caímos numa mentira. Satanás mentiu para nós. Satanás colocou em nós uma ideia, e essa ideia fez com que a gente caísse, né? Essa ideia fez com que a gente precipitasse também do paraíso. E ele diz assim, 396, Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade com livre submissão a Deus. Ou seja, o homem só pode gozar da amizade com Deus se nós estivermos completamente submissos a esse amor. Continuando, é o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que dela comeres, terás que morrer. No Gênesis 2, não é? Então, nós só gozamos do amor de Deus desde que estejamos completamente submissos a esse amor. Nós temos que tomar a nossa situação de criatura, né, e sermos completamente confiantes e submissos ao amor de Deus. Foi exatamente aí que Adão e Eva quebraram esse cordão de confiança. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. Então, há limites que Deus nos coloca que nós devemos respeitar com confiança. Deus proibiu fazer isso e eu vou adotar aquilo para a minha vida, por obediência, por amor a Deus. Eu vou me colocar a serviço do Senhor. E como Deus proíbe aquilo, eu não vou fazer. Simples assim, porque eu confio nessa relação. Na hora que você quebra essa relação e fala, não, Deus não está vendo, eu vou fazer, aí você cai no pecado. E aí você começa a se afastar de Deus. O homem depende do Criador, está submisso às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Então, a nossa liberdade, ela está regida por leis morais estabelecidas por Deus. Quando nós quebramos esse vínculo, nós incorremos em pecado e nos afastamos. Nós começamos a perder essa amizade que nós temos com Deus. Então nós devemos ter muita atenção em ideias que podem ser plantadas na nossa mente. Assim como Satanás derrubou um terço dos anjos do paraíso, assim ele faz com a nossa amizade, né? A amizade que nós temos com Deus. Ele vai lá, coloca uma ideiazinha e fala, não, isso não é pecado, faz lá, Jesus te ama do jeito que você é. Jesus te ama realmente, mas odeia o pecado que você pratica. E aí o pecado vai te levar a um completo rompimento dessa amizade com o nosso Senhor. Tá bom? A gente continua amanhã, obrigado
e até lá.